Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite para quem está aí nos assistindo pelo IGTV na gravação. Essa é live mensal do nosso projeto Conversando sobre Relacionamentos, comigo e com a Ana Maria Coelho, que ela vai entrar agora na live. Deixa eu mandar aqui para ela. Essa live é um projeto mensal, onde cada mês nós trazemos um tema diferente, sempre voltado para os relacionamentos. E esse mês o nosso tema é solteiros novamente. Tá? Se você conhece alguém ou está passando por esse momento, né? Que está passando solteiro novamente, manda aí no aviãozinho para a pessoa, para ela assistir a gente. A Ana vai dividir a tela aqui comigo. A Ana é a nossa psicóloga. A Ana, estou aqui aguardando ela entrar. Né? Para quem, assim, para quem não nos conhece ainda, aqui Oi, a Ana chegou, seja oi, bem-vinda. tudo bom? Tudo Boa bem? tarde. A Ana, gente, como eu estava falando, a Ana, ela é autora do livro Solteiros Novamente, e aqui o livro dela, já apresentando a autora e a obra, né? Tudo junto. Obrigada. E hoje nós vamos falar, né, Ana, sobre esse tema que leva o mesmo título do livro seu, né? E você, e para quem também não conhece ainda, a Ana, ela tem um grupo de atendimento terapêutico que durante esse período de pandemia ela adaptou para o formato online, né? Então ela está trabalhando com esse atendimento terapêutico para quem precisa desse atendimento, para quem ficou solteiro novamente também online, né? Claro, ela pode explicar mais profundamente, né? Ela está sempre aberta, né, a conversar, a explicar um pouquinho sobre esse mundo da psicologia, né? Eu quero dizer para vocês assim que acompanham a gente que não tenham medo, né? Não tenha medo de falar, não tenha medo de conversar e de procurar profissionais, né? Para não ficar conversando com amigo, com amiga. Procure profissional, né, Ana? Isso. Isso mesmo, né? Então, essa live é a nossa live mensal, gente, com o tema Solteiros Novamente, como a gente tinha comentado. O mês passou rapidinho, né? Passou muito rápido, né, Ana? Parece que foi Muito ontem que a gente rápido. conversou. Você não tem essa Está impressão correndo. também? Eu estou tendo essa impressão também. Muito Nossa, rápido. exatamente. Daqui a pouco já vai ser a última live. Não, se bem que a gente ainda tem mais duas, né? Vai ter Sim, novembro e em teremos dezembro. dezembro aí, depois a gente vê um recesso, porque a gente tem trabalhado bastante nesse período, né, Ana? Sim. Né? Então, assim, Muito eu sei bom que. estar aqui. Hã? Muito bom estar aqui contigo novamente e com as pessoas que nos assistem, nos acompanham, né? É uma honra estar aqui. Sim, com certeza. É sempre um prazer falar com a Ana e poder estar aqui com vocês compartilhando esse conhecimento, né? Para quem não puder assistir a live nesse momento, vai ficar gravado, vai ficar aqui no meu canal, depois fica no canal da Ana, depois vai para a nossa página também e vai para o canal no YouTube. Né? Para quem gosta de ver com em maior velocidade, vai lá para o YouTube também. Né? Então, assim, a gente escolheu esse tema porque vivemos esse momento de pandemia, né? Vivemos mais tempo em casa, né? Isso é fato, já sabemos disso, né? Passamos por perdas financeiras, perdas de empregos, medos, incertezas, isso sem contar na questão de saúde também, né? Que isso mexe com o nosso emocional, acho que mexe muito com o nosso emocional também, né? E a Demais. gente precisou, todo mundo precisou reinventar a sua rotina, né? Rever sua rotina, rever todos os seus planos, né? Rever as suas relações com seus familiares, né? Com as pessoas que moram com a gente. Isso eu me incluo também, né? Ninguém fugiu disso. Eu acho que seja pobre, seja rico, pode ser em qualquer bairro que a gente mora e todo mundo passa por isso. Né? Isso não exclui ninguém. Então, muitos, eu acredito que muitos, ainda hoje, mesmo 7 meses depois do início dessa pandemia mundial e que ainda está
acontecendo, muitos estão perdidos ainda sobre o que fazer e como lidar com esse momento tão delicado, na verdade, né? E aí eu quero convidar a Ana para falar, né, um pouquinho sobre. E aí já vai incluir um pouquinho sobre esse tema do que. Sobre os solteiros novamente, tá? A gente vamos acompanhando o raciocínio aí com a gente. Isso. Então, é um momento de crise que está afetando todos nós, né? De todas as classes sociais, né? Mundial, né? Nunca passamos por isso, né? E isso mexe muito com o emocional das pessoas, mexe muito com a forma de lidar nos relacionamentos. E hoje a gente trazendo esse tema dos solteiros novamente, a gente fala sempre assim, não é só para os solteiros, é para os casados também. Porque aqueles que ficaram solteiros, tiveram relacionamento, um dia tiveram alguém. Então, e podem ter alguém novamente, né? Então, a aprendizagem que a gente leva da vida, em momentos de crise, principalmente, é uma grande oportunidade de aprendizagem para nós. Se soubermos tirar o melhor dela e não ficarmos só vitimizados, reclamando, né? E ficando paralisados até. E isso até outro dia, dando uma entrevista, falei, se você se sente paralisado, busque ajuda. Se o medo está intenso demais, se veio uma depressão, veio um problema mais sério a nível psiquiátrico, ou às vezes um familiar que adoeceu, não deixe de buscar ajuda. Porque só ler um livro e assistir uma live não vai ajudar alguém que está numa crise mais séria, de um transtorno mais sério emocional, de uma depressão, de uma perda financeira, de uma perda por morte de um familiar, de uma separação, né? Muitas pessoas, o que está acontecendo? A gente está ficando mais em casa. Então, a gente tem visto, eu estava lendo, até comentei com a Dariane, né? Como tem aumentado a violência contra a mulher nesse período. Que as mulheres, está todo mundo mais em casa, com o seu companheiro, com o namorado, e que isso exacerba alguns comportamentos, dependendo de como a pessoa está lidando com esse momento de crise. E uma coisa que a gente sempre fala é como que estava antes, né? Porque ninguém vai ficando tão ruim depois. Geralmente, às vezes, a pessoa piora porque ela já não estava muito bem, ela já tinha um quadro, digamos, de conflito no relacionamento, ou de indecisões, ou de estar adoecida e ela não estava se tratando, não estava cuidando, nem da saúde, nem do seu emocional. Então, com a crise, com a pandemia, isso tudo veio mais à tona, isso tudo ficou mais grave. E quando a pessoa está mais próxima, e aqueles que moram na mesma casa e convivem, é claro que respinga mais em quem está mais perto. A gente sempre fala disso, né? Então, é importante dizer que esse livro, né, como a Dariane mostrou, que a Beatriz Schwab é coautora, e ela também foi participante do primeiro grupo dos Solteiros Novamente, que surgiu por quê, né, esse grupo? Na época, ela era diretora, dona do Instituto Agilitário de Psicologia, e pessoas chegavam perguntando, tem um grupo para pessoas divorciadas, para separados? E, a princípio, a gente pensou num grupo só para mulheres, mas depois começaram a vir homens também. E daí o grupo ficou para solteiros, tanto homens quanto mulheres, embora as mulheres procuram mais. Eu digo que as mulheres procuram mais tratar do seu emocional e cuidar elas, pelas múltiplas tarefas já que as mulheres desenvolvem, que bom que as mulheres veem, puxa, eu preciso de ajuda, e elas buscam mais ajuda. E às vezes, infelizmente, muitos chegam a uma separação porque eles não procuraram antes uma ajuda. Porque muitas vezes o marido se recusa a uma terapia de casal. Porque uma coisa que eu sempre falo, se os casais, mesmo de namorados, ou que já estão casados, procurassem ajuda para trabalhar, escutar mais um ao outro, os seus conflitos, talvez eles não se separassem. Talvez eles não ficassem solteiros novamente. Não que ficar solteiro seja ruim, mas eu digo é que muitos casamentos acabam pela falta de uma escutatória, de diálogo e de esperar demais, né? Algumas reflexões que eu levantei como uns pontos que eu observei nesses mais de 20 anos de clínica, né? É que um dos grandes pontos que as pessoas levam para o casamento
é a questão da idealização, de esperar demais do outro. A mulher esperar demais do homem e o homem esperar muito da mulher. E a idealização é quando você espera algo muito perfeito. Alguém fale, alguém muito, né, tipo lá nos filmes, às vezes. E isso não vai acontecer, não é? Porque a realidade não é assim. Né? Aquilo é só nos filmes, não é, Dariane? Sim, eu percebo que muitas pessoas hoje, principalmente mulheres, né? A gente cresce ouvindo aquilo que a gente precisa. Isso antigamente era assim e até hoje, infelizmente, ainda é. A mulher, ela antes tinha que fazer tipo uma escola para ter bons modos, né? Ela era criada para se casar, podemos dizer assim, né? A gente sabe que era assim, criada para cuidar da casa, para casar e para ter filhos. E hoje que tudo mudou, né? Em pouco tempo tem mudado, continua mudando, a gente não aprendeu ainda a lidar com essa mudança. Né? Então a gente espera, idealiza um homem perfeito, um homem que disseram que a gente ia ter, né? Ali na infância, na nossa adolescência, Né? e não é assim. O príncipe, né? Algumas Exatamente, esperam muito. Sim, a gente cresce vendo os desenhos da Disney, vendo as princesas e querendo ser as filmes, princesas. né? E as crianças se vestem como as princesas, não é verdade? E Até gostam, né, hoje. desse papel, né? É E uma a coisa, menina geralmente uma gosta do coisa papel de lúdica, princesa. Né? uma coisa lúdica, uma coisa legal, uma coisa que a gente acha bonito, a gente acha linda a criança se vestindo de princesa, mas o problema é quando ela cresce pensando que é uma princesa e vai vir o príncipe, e aí quando ele não chega, aí a gente se decepciona. Justamente. E aí fica uma adulta frustrada, como tratar isso? Né? E um Aí, grande problema, né, Dariane, que eu tenho visto, principalmente na geração mais nova, é que existe muito baixa tolerância às frustrações. Né? A pessoa às vezes nem casou, já ouvi falar isso, e eu fiquei até assustada, assim. A pessoa nem casou, ou tipo assim, não, se não der certo, eu separo, de um jeito assim muito banal, meio que banalizando, como se fosse assim, uma pequena coisa, eu já vou separar. É como se fosse qualquer baixo conflito pequeno. Então a gente vê uma falta de maturidade para um relacionamento mais maduro. E quando existe essa falta de maturidade, a tendência é não dar certo. Porque tolerar a falha do outro e ver que o outro não é o príncipe, que ela não vai ficar sentada no trono, não vai ser a princesa, ela vai ser a mulher, ele vai ser o homem. Então, nem ela esperar a princesa, e nem ele esperar a princesa, e nem ela esperar o príncipe. Esperar pessoas. Pessoas que falham e que estão aprendendo juntas sempre. E um dos pontos que até vem da psicanálise, essas reflexões, né, é a idealização, como eu já falei. O outro ponto é a projeção. As pessoas também vão sempre projetam, e daí não é só no relacionamento afetivo, até numa amizade. Projetam sempre algumas coisas dela no outro. E aí vem as expectativas. Expectativas de que o outro nunca seja mal. Em nenhum momento. Só fale coisas boas, que esteja sempre de bom humor, que sempre elogie, que seja amiga e o amigo perfeito, o namorado perfeito, né? E daí, de repente, nas projeções, não vê aquele lado de perceber, eu sou humano, ele também é, amiga também é, as pessoas são meu chefe, seja lá quem for, da família também. E em alguns momentos a gente vai falhar sim, e muito. E daí a gente tem que aprender o que a gente tem aprendido, uma grande reflexão até para esse momento de pandemia, o que nós temos aprendido com as nossas falhas. E daí, na verdade, não é só tudo que você aprende em casa e que vai se relacionar com o seu cônjuge, com o namorado, na família, aprender em casa com os pais, isso vai ser levado para a vida lá fora. Essa pessoa que se frustrou muito com um pai que ela viu que maltratava a mãe, que não era gentil, que era um homem que não valorizava a mulher, será que ela não vai ficar com uma grande decepção em relação à figura masculina? De tipo assim, nem querer casar, nem querer ter ninguém? Já vi casos de decepções até com as redes, com esses como é que, canais de relacionamento.
Da pessoa não querer mais ver ninguém, porque ela já conheceu tantos que mentiram, que mostraram uma outra face mentirosa, que a pessoa vê assim, puxa, será que eu posso acreditar ainda em alguém? E daí eu digo, por isso a importância do tratamento psicológico, do autoconhecimento, e daí terapia é autoconhecimento, você não precisa estar com um transtorno, uma depressão, você vai aprender mais sobre você mesmo. Você vai aprender mais sobre, você vai poder falar com o seu terapeuta sobre o que não deu certo e refletir sobre aqueles momentos onde houve a falha, os momentos de mágoas, que é um outro ponto que as pessoas têm levado para os relacionamentos e para o casamento, e daí depois vem a separação, são os ressentimentos e as mágoas que não são conversadas, que vão acumulando. São os resíduos tóxicos, né? Resíduos tóxicos, que daí o casal não conversa, e nas amizades também acontece muito isso, e nas empresas também, nós que levamos palestras para as empresas, a gente sabe que tudo que vai ficando de resíduo tóxico na pessoa, ela vai refletir isso na vida dela também no trabalho. Ela Uhum. vai ficar uma pessoa amarga, uma pessoa que não ressignificou aquele momento. O que é ressignificar? É dar um outro sentido para aquele momento. De ver, puxa, será que ela estava mal? Será que ele não estava. Porque ele foi mal naquele momento, foi um deslize, vamos conversar? E essa conversa não é só para o namorado, para o marido, é uma conversa para as amizades. Porque a gente aprende também numa relação de amizade, né? Então, isso de não idealizar, de se tiver no momento mal, até reconhecer, puxa, amiga, hoje foi mal, hoje, desculpa aquela palavra que eu te disse, às vezes a pessoa dá um, às vezes no WhatsApp, daí foi, passou os 10 minutos, ficou lá, não deu para tirar. Ou disse, né? Ou, não é? Ou Sim, verbalizou alguma coisa, né? sim. Então, um outro ponto são as cobranças, né, Dariane? Cobrar demais, não é? Hum, Cobrar demais do outro. São coisas que vão acabando os relacionamentos. Outro ponto também, o que é quando eu falo de ressignificar? Você vai aprender a ressignificar um dado momento que você viveu, pode ter vivido um trauma, um momento que você ficou muito magoada, quando você tem a humildade de você chegar e até procurar a pessoa, porque às vezes o outro não tem coragem. Às vezes o outro está cheio da onipotência, está cheio da falta de humildade e às vezes falta de autoconhecimento, de ver que pisou na bola, que não foi legal. Então, é importante, aquele que está mais desenvolvido na relação pode dar esse passo. Não espere que o outro dê. Né? Você pode dar um passo quando você percebe que gosta da outra pessoa, é uma amiga, é um relacionamento afetivo. Você pode dar o passo de ir e buscar essa conversa com outra pessoa e botar os pratos na mesa, como a gente fala na gíria, né? Vamos conversar? Se tivessem mais momentos assim, muitos relacionamentos não acabariam. Muitas amizades não seriam desfeitas. Se a pessoa pudesse controlar mais a agressividade dela, de projetar muitos espinhos e não dar chance para o lado amoroso surgir, né? Esse uhum. lado amoroso que todos temos, e só, mas que no momento de doença, de crise, como nós estamos vivendo, pode estar levando as pessoas a serem mais amargas, mais queixosas, não pensando que é uma oportunidade para esse autoconhecimento, né? Vou cuidar. Outro dia até eu falei, escreva a sua história numa entrevista. Você pode ser autor, não precisa ser um escritor, você pode escrever o seu diário, dos seus sentimentos. Isso é altamente terapêutico. Eu passo sempre para meus clientes para terem um caderninho para anotar as coisas, os sonhos, as dúvidas, e anotando aquilo que eles veem que não está legal, né? Uhum. Então, outro ponto também, a desqualificação do outro, de culpar sempre o outro, de se achar sempre certo, certo ou certo. Então, sempre o outro que é o culpado. Isso é uma projeção. Isso é o que chama também de projeção. Culpar o outro é projetar sempre o ruim está no outro, em mim não. Ah, eu sou boa, eu sou a que nunca tenho nada e o outro é o culpado. Esse tipo de pensamento também
não vai servir para nenhum relacionamento dar certo. Porque a pessoa vai ficar cheia de uma onipotência e, na verdade, nós somos impotentes em muitos momentos. E temos que reconhecer que somos. E daí a gente tem que baixar a cabeça, respirar fundo, se retire um pouco de cena, dê uns dias, pense, repense, e a maturidade vai ser reconhecer. Puxa, errei. Vou conversar com aquela pessoa, vou rever, né? E daí eu digo assim, para quem separou, é solteiro novamente e tem filhos, tudo isso que nós estamos conversando aqui vai servir demais se você puder refletir e não usar um filho no cabo de guerra das brigas do casal, por exemplo. De evitar as visitações, de falar mal do ex ou da ex para o filho. Isso é péssimo. Nossa, é. Não é, Doriana? Com certeza, com certeza. E afeta a criança, né? O crescimento da criança, a maturidade da Justamente. criança. Né? Ana, para você fazer o livro, né? Quando você foi escrever o livro junto com a Beatriz, você fez várias entrevistas, né? Tanto é que tem várias pessoas que você cita aqui no livro, né? Nessas histórias dessas pessoas entrevistadas, né? O que você viu assim que seria o ponto comum que mais atrapalhou a vida afetiva dessas pessoas e que foi com que gerasse a separação? Olha, esses aspectos que eu fui pontuando aqui, eu vi todos, de alguma Você. forma. É. Só no sacerdote que teve o ex-sacerdote que teve um grande diferencial. Porque ele não estava com uma mulher, ele estava com a igreja. Ele era casado com a instituição, com a causa, né? Com a causa. Então ele teve várias coisas diferentes. Embora tivesse a idealização em relação à instituição, que daí ele conta na história o quanto que ele precisou desidealizar, né? Para dar o passo até de sair. E o quanto que ele, quando via os parentes, irmã, prima, com os familiares, o quanto isso dava uma sensação de falta dentro dele. De, puxa, assim, puxa, eu não tenho. E, de alguma forma, todas essas coisas, em alguns momentos da vida, de reflexão sobre a instituição e sobre a história de vida dele, de ver que ele teve sempre uma família e unida e amorosa, que ele poderia ter ainda isso e servir a Deus mesmo assim, porque ele não precisava ser um sacerdote para servir a Deus. Nós servimos a Deus, estamos servindo aqui quando falamos palavras do bem para as pessoas. Estamos servindo quando a gente faz o bem, quando a gente é madrinha de uma instituição como nós somos, do Instituto Camalho, quando a gente toma um tempo nosso para fazer isso que a gente faz uma vez por mês, né? Quando a gente pede perdão e reconhece um erro, ó, pisei na bola, me desculpa, me desculpe. Essa palavra, me desculpe e perdão. Eu acho que é um grande. Outro dia ouvindo até o Augusto Cury e o Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, falando sobre maturidade, o tema maturidade. A gente vê assim que só alcançam esse momento de pedir perdão aqueles que têm maturidade. Então, a maturidade e o autoconhecimento é uma coisa para a nossa vida toda. Todo dia a gente está aprendendo, sempre. E São daí a questão pequenas atitudes diárias que a isso, gente vai. pequenas atitudes. Aí, voltando, só para não fugir tanto da sua pergunta, é que o que eu percebi foi que a maioria das pessoas, tirando o sacerdote, ficaram com muita raiva das ex-pessoas que eles se relacionaram. E chegavam no grupo, no atendimento, falando, e que bom que elas foram para o atendimento, essas pessoas, né? Contando o quanto que elas sofreram com a traição. E daí eu digo, quanto que uma traição, trair alguém que você escolheu para ser seu companheiro ou companheira, o quanto isso faz mal. O quanto isso é danoso para a personalidade, para a autoestima daquele que ficou e que foi traído. Então, muitos casos de traição, muitos casos de pouca escuta, a maioria de não ter o diálogo, escuta um do outro, faltou essa escuta. Um caso de agressividade, de violência, bem sério, que a pessoa
teve que sair fora porque realmente ela sofreu violência psicológica grave. E daí eu não vou estar falando o nome aqui, porque os nomes das pessoas do livro são outros nomes, a gente não identifica a pessoa, né, quem são realmente, Uhum. só fala dos casos. Então a gente viu assim essa falta dessa maturidade também naquele momento de sair de um primeiro relacionamento, por exemplo, e ver assim, vou ficar um tempo só. A gente viu uma dificuldade de ficar só das pessoas. E daí as pessoas não dando um tempo para pensar, se conhecer melhor, para depois ver se elas querem ter alguém, mas de uma outra forma. Não para preencher um buraco de um vazio, mas para completar, para somar. E a gente viu, sim, pessoas que buscaram até vários, mais de 3 relacionamentos, porque elas não conseguiam ficar só. Eles eram 2, no caso. 2 homens que estão na história aqui do livro. Uhum. Eles verbalizam isso na história mesmo. Não conseguia ficar só. E logo procurava alguém, se envolvia e ia morar junto. Né? Então, será que o ficar só é uma coisa que eu sempre estou conversando nas palestras com as pessoas? O que causa esse medo tão grande de ficar só e dar esse tempo para si mesmo e se conhecer melhor? Buscar uma ajuda daí, psicológica. De ter humildade de ver, poxa, eu preciso conversar com alguém, não no bar lá, porque vão dizer, arrume logo É, outro. Essa é a primeira palavra que eu tenho é, ouvido pessoa dizer, arrume outro, é, né? é. Provoque, se vingue. A palavra vingança também é muito feio, não é o caminho do crescimento, vingar do outro, mesmo que tenha sido traído. A sabedoria é justamente ir mais alto, né? É outro nível. Não é o caminho de fazer igual. Traiu, então eu vou trair também. Não é por aí. Isso não é crescimento psicológico. Isso é violência. É você estar violentando a si mesmo, porque você não vai ter dado tempo para si mesmo e vai estar arrumando logo outra pessoa para se vingar, não é? Então, esses comportamentos eu observei nos outros 6 casos do livro, e em outros casos que atendi, de querer vingar, de não querer perdoar, de desejar um mal para o outro. E a gente sabe que tudo que você deseja volta, né? Não Uhum. é? Não tem aquela Sim, coisa? Tudo que eu você acredito. deseja, a energia volta contra você. Se você está refletindo mal, esse mal acaba te enchendo de coisas negativas, porque você vai estar só pensando coisas ruins e desejando mal. Como que essa pessoa vai ficar, né? Sim. Então, manter um bom relacionamento com esse ou com a ex seria o caminho melhor. Procurar tratamento, se não consegue ir junto para o tratamento de casal, porque terapia de casal não é só para ficar junto, é para separar também, mas separar de forma civilizada. Separar sendo amigo, entendendo o momento do outro, e se tiver filhos, para ter um relacionamento, porque o vínculo com os filhos é eterno, ser pai, ser mãe, não, separação nenhuma vai romper o vínculo da paternidade, da maternidade, de ser responsável, né? Então, romper esse padrão de comportamento que está repetido lá, se alguém que nos ouvir perceber, puxa, já tive tantos e repetir aquele comportamento. Eu sempre queria me vingar, eu sempre queria isso. Eu pergunto, né? Perguntamos, né, Dariane, será que esse caminho de ficar repetindo essa mesma história está te ajudando? Está ajudando? Seja homem, seja mulher? Ou será que não chegou a hora de dar uma volta por cima, de se rever como que está respondendo aos comportamentos do outro ou da outra, né? Como que está respondendo nos relacionamentos. E daí uma terapia ajuda nesse autoconhecimento, nesse cuidado melhor da autoestima, porque geralmente as separações, principalmente por traição, acabam com a autoestima da pessoa. As mulheres ficam muito mal, e já vi os homens também. Os Sim. homens do depoimento, 2 do livro, falam o quanto eles ficaram mal, né, quando separaram, mesmo eles tendo saído do relacionamento, mas porque chegou num limite onde não tinha o diálogo e daí a pessoa se afasta. E daí Uhum. fica aquele sentimento ruim, né? Então, assim, buscar ter mais empatia nos relacionamentos, de ver assim, puxa, tem alguma coisa no outro, eu preciso respeitar o jeito dela, dele, né?
nas amizades também. Aí a gente vai trazendo também para as amizades, porque muitos relacionamentos começam com amizade. Valorizar o outro, ver mais os pontos fortes do outro, não ficar apontando os pontos fracos. Ah, você é isso, você é aquilo. E até a parte física, né? Às vezes você é gordo, é feio, ó, o cabelo, é isso, e daí para detonar a pessoa, enche de defeitos. Então, esse respeito pelo outro precisa existir em qualquer tipo de relacionamento. E daí não é só solteiro novamente, né? É na vida. Porque se eu não respeitar o outro, como que eu vou ter um relacionamento? Já começa mal consigo mesmo, não vai ter um bom relacionamento nem consigo mesmo, né? Nem consigo, com Então, certeza. buscar esse desenvolvimento, buscar conhecer as habilidades, que a gente tem falado muito aqui da psicologia positiva, né? Daquele livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que Sim. ele ensina a gente a focar mais nos nossos pontos fortes. Então, eu peço até você que está nos assistindo, faça uma lista, esgote uma folha inteira botando seus pontos fortes. Pelo menos 5 gostaria que você achasse, né? Bote, e daí veja assim, em cada ponto forte que você colocar, veja assim, como que você está usando na vida esse ponto a seu favor. Por exemplo, você é criativo. Um exemplo até nessa época de pandemia. Como que você está usando essa criatividade, não só no relacionamento, mas nos negócios? Puxa, eu percebo que sou criativa, sempre isso, aquilo. Ah, percebo que sou boa nos relacionamentos, que falo bem. Então, observe todas as qualidades, esgote até uma lista, faça mais de 5, bote 10 se conseguir. E do lado, você escreva como que você está usando cada habilidade. Será que você deixou ela lá no armário, na gaveta, escondida lá? Se ficar lá no armário escondida, ninguém vai ver, você mesmo não vai lembrar dela. Então, por isso que eu peço para escrever. E quando você escreve, você começa uma vez por mês ou duas, você consulta a sua listinha, faça um projeto de vida, de curto, médio e longo prazo. Bote tarefas do lado de cada atividade. A de curto prazo, tá? Eu quero fazer contato com tal pessoa. Você já fez? É para que esse contato? É para trabalho? É isso? Por exemplo, ficou solteiro novamente, que é o nosso tema de hoje. Como que você está emocionalmente? Primeira pergunta. Você está bem? Você não está se vingando, né? Não está se detonando, não está com pensamento negativo ou está? Busque ajuda, busque se fortalecer para conhecer melhor esses pontos fortes. Temos pontos fracos? Temos, mas podemos conhecê-los e melhorar, nos aprimorar naqueles que são nossos pontos fracos. E daí é buscar nessas habilidades se fortalecer, principalmente nesse momento de pandemia. E não ficar com tanta pressa de ter alguém. Não pense que é porque ter alguém vai fazer você uma pessoa melhor. Eu digo alguém para casar ou para morar junto, que seja. Você pode ser uma boa pessoa sozinha também. A gente sempre fala que nós não fazemos uma apologia, ah, tá solteiro, então tem que arrumar alguém. Não somos uma agência, né, Dariane? Mesmo lá no Conversa sobre Relacionamentos, a gente não é nenhuma agência de arrume alguém, não é por aí. Conheça melhor você, né? Conheça melhor quem você é, busque aprimorar suas habilidades, faça o seu projeto de vida de curto, médio e longo prazo. Veja que comportamento repetitivo que não está legal, que você tem repetido. Qual um comportamento que você observa em você que te afasta das pessoas? É uma boa pergunta também para se responder. Ah, É, eu só a desse Ana jeito. já está fazendo uma sessão de terapia. Eu, se você convidou alguém aí para assistir essa live, se não É. convidou, já convida, porque se alguém que, né, que precisa assistir, já está tudo aí, né, Ana? Sim, Na claro, verdade, isso não. na verdade, tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu falo numa terapia. Quem estiver assistindo Exatamente. vai estar tendo uma questão aqui online já comigo, na verdade. É igual assim, muitas pessoas, quando a gente fala na questão, por exemplo, do autoconhecimento, tem muita gente que não sabe o que que é, né? Tem muita gente que não sabe por onde começar. Começa fazendo exatamente isso que a Ana falou, listando esses 10 pontos fortes, né? Para você começar a se observar. É a partir daí. Se fosse fácil, todo mundo faria.
Entendeu? É. Por isso que não é todo mundo que faz, né? Por isso que não é todo mundo que vai fazer esses passos que a Ana está entregando, né? Então, assim, não é fácil, mas se você quer mudar, né? Se você quer que o próximo relacionamento seja diferente, né? Seja algo prazeroso, seja algo que te eleve, né? Que seja realmente diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? E tá aí, tá tudo Uhum. entregue. Né? A Ana tá aí entregando tudo. Isso. Pega papel e caneta e já anota tudo, gente. Não é, Então, Ana? assim, aprender com a crise, né? Aprender que crise é oportunidade. É uma estação que nós estamos passando, não será para sempre, mas podemos tirar o melhor dela, cuidando da parte toda da prevenção, mas em casa, vá fazendo o seu plano e se mexa. E não pense porque se você foi deixada ou traída, você é a pior pessoa do mundo, não. Você é a melhor pessoa. Todos somos pessoas boas, mas a gente precisa enxergar esse nosso lado bom, né? Esse lado que a gente precisa se valorizar. E as separações acabam muito com a autoestima da mulher, principalmente. Porque a mulher reflete mais, a mulher pensa mais. O homem parte logo para outra, como a gente falou, geralmente parte para outra. Ou vai beber no boteco com os amigos, é isso que eu tenho ouvido, né? Ou arruma logo outra, infelizmente, uma grande maioria faz isso. O que é ruim, não pensar sobre si mesmo, não refletir e até rever se não era legal conversar com aquela pessoa que poderia ter sido a pessoa, se tivesse conversado, dialogado, né? Então, assim, o grupo Solteiros Novamente, que eu faço online, que eu divulgo na minha página, Ana Maria Psicóloga, né? E também a gente lá no Conversa sobre Relacionamentos, eu e Dariane falamos sobre vários temas, que é um canal que a gente tem, né? Esses 4 encontros online, a pessoa entrando em contato comigo, eu vou estar explicando como que são, né? Como que funciona os temas, as tarefas, é pelo Skype, tem todo o sigilo, né? E a gente pode fazer um contrato para fazer esses 4 encontros para dar uma impulsionada nessa fase de solteiro novamente de alguém que está sofrendo, que não está legal. E daí sempre há tempo, né? Sempre há tempo para a gente aprender, né, Dariane? Sempre, sempre. Né? Com E eu certeza. gostaria, assim, fale. Não, é isso que eu ia falar, que de tudo que a gente falou, né? Se você está passando por por esse momento, né, de solteiro, e se vê numa situação que não consegue sair sozinho, é o que a Ana citou agora, que é esse projeto, que é o grupo terapêutico, né, que ela É, tem, que é o que ela citou agora, tá, gente? solteiro novamente. Esse grupo, Ana, você está fazendo essa adaptação para o online, né? Isso que, assim, Isso, algumas pessoas têm falado comigo sobre isso, porque tivemos que nos readaptar ao online, né? Então, você tem feito essa readaptação do grupo para serem os encontros online via Skype, né? isso, isso, Exatamente. isso Então, mesmo. para que ninguém tenha dúvidas, não tenham medo, tá, gente? É É. online, né? Uhum, A uhum, intenção é que realmente a sua vida, vidas sejam transformadas através dessa conversa, né? Através de uma uhum, conversa real, né? uhum, E que não seja uhum, só um papo a mais, uma conversa a mais, mas que seja realmente transformador na sua uhum. vida, né, E, Ana? um passo importante é vá cuidando de si, né? Da saúde, dos projetos, como a gente falou, projeto de vida. Não deixe de fazer seus check-ups, né? Essa parte da ajuda emocional focal, que é na linha de uma terapia breve. Esse grupo é numa linha de uma abordagem de terapia breve. A pessoa que faz esses 4 encontros comigo ganha o livro, está embutido no valor, e daí eu vou ver o endereço da pessoa para estar mandando pelo correio, né? Ou entregando, se for aqui em Brasília, dependendo. Então, assim, é uma forma, nesse momento, da gente estar ajudando as pessoas, né? E sabendo que estamos sempre no momento de construção da gente mesmo, né, Dariane? E daí, assim, eu gostaria de ler um trechinho que foi de uma grande aprendizagem de reflexão dos atendimentos nos solteiros novamente,
de ter atendido esse grupo durante quase 10 anos e continuar fazendo isso até hoje, né? E casais também. Uma das grandes reflexões que eu fiz, assim, junto com a Beatriz no livro, é que todos nós estamos passando por um processo de construção na nossa vida. E alguns dos nossos traços de personalidade, eles são mais desejáveis do que outros. Temos o nosso lado mal, o nosso lado bom, né? Temos que estar nos aprimorando. É importante o autoconhecimento para reconhecer nossas forças e fraquezas, o que nós estávamos falando há pouco. Nunca sabemos, nunca devemos nos satisfazer com esse estado de desenvolvimento atual. Então, se você está mal, não se satisfaça em ficar nesse momento. Você pode passar para uma outra estação de se sentir melhor. Pois sempre estamos aprendendo e podemos evoluir e sermos pessoas melhores. Crescer emocionalmente é um processo que sempre continuará, se estivermos empenhados nessa busca. E o Rubem Alves nos ensina muito no livro, que eu já falei outro dia aqui, do Tempus Fugit, né? Que a gente cita aqui no livro também. Que o meu relógio não desiste. Ele continuará a nos chamar à sabedoria, porque o tempo foge. Quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza do momento que nunca mais será. Essa última é do Rubem Alves, que é um psicanalista muito sábio, eu gosto muito da reflexão dele. E é a nossa reflexão, né, Dariane, de que tudo tem um tempo. Se você viveu um grande amor ou uma grande decepção, saiba que você pode viver novamente um momento melhor, para quem está no momento ruim ou já viveu. E que a gente sempre pode fazer mudanças, mas a gente tem que dar esse passo. A gente tem que querer, precisa ter desejo de busca, né? Movimento, né, Dariane? Movimento, com certeza. Como eu tenho feito nas outras lives, eu vou fazer um breve resumo do que foi falado aqui, tá, gente? Sim. Eu gosto de fazer esses resumos, né, Ana? Sim. De tudo que ela falou, eu gosto de pontuar algumas coisas para quem chegou mais tarde também, né? Para quem chegou depois da live. Assim, primeiro ponto, as mulheres sempre buscam mais apoio. Isso é fato, né? Muitos casais se separam ainda por falta de pedir ajuda, ou até por desconhecerem que podem pedir ajuda, né? Acontece muito a questão de idealização, a gente espera demais do outro, né? Não deixe isso acontecer com você, né? Por falta de tolerância, né? Baixa intolerância, falta maturidade, altas expectativas, todos esses pontos a gente precisa cuidar muito, tá? Principalmente quem está solteiro hoje e quer se relacionar novamente, né? Observe esses pontos aí, se você está colocando eles, levando eles para os próximos relacionamentos. Isso, certinho, né, Ana? Isso, certíssimo. A gente precisa observar na nossa vida, diariamente, os resíduos tóxicos que vão se acumulando, né? Diariamente a gente vai guardando, e aí? O que isso pode fazer com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso corpo também, né? Cuide isso, né? Vingança não é o caminho, né? Aprenda a valorizar os pontos fortes. Se você hoje tem o seu companheiro, valorize os pontos fortes dele e os seus também, né? E é melhor ser sábio, né? Então seja sábio, tá? E a Ana também deu ali para a gente fazer uma lista dos seus 10 pontos fortes e observar como a gente está usando esses 10 pontos fortes ao nosso favor, né? E também tem um projeto de vida a curto, médio e longo prazo. Quando a gente começa a observar isso na nossa vida, pode ter certeza que a gente eleva o nível da nossa vida. E não é só conversinha, isso é fato. Quando a gente começa a aplicar na nossa vida, a gente consegue ver a diferença, né, Ana? Com certeza. Bem, é isso. Temos que buscar, né? Querer. Buscar. Então, assim, foi bem de resumo, né? Foi ótimo, excelente. Ótimo. Quem chegou depois, quem chegou depois pode ouvir, né? Esse grande resumo perfeito que você fez. Deixa eu ler aqui alguns comentários que deixaram aqui pra gente. A Isa deixou um oi, a Beatriz mandou aqui a liderança diamante, um abraço. Ela escreveu assim, ó, é verdade.
Hoje, a intolerância e maturidade está aumentando cada vez mais. Isso é fato. Aqui outra. Ser humilde. Eu admiro essa atitude. Pergunta fixar. Ele escreveu assim, ó, eu já sou detonado. Aí encontrei uma mulher que me ama do jeito que eu sou. Eu sei quem é, não é detonado, não. Não é não, né? Não fala isso. É, tá Mas, assim, brincando, né? ele falou isso, encontrar uma mulher que me aceita do jeito que eu sou. É uma coisa que eu lembrei agora, né, Ana? A Ah, gente tem uma propriedade para falar sobre relacionamentos, por quê? Para quem não sabe, a Ana é casada há 39 anos, né, Ana? isso. Gente, trinta e Sim, nove anos é uma vida. Olha, é. é, 39 anos da minha vida. É, 39 anos e eu sou casada há 15 anos. Então, assim, quando a gente traz e aborda esses assuntos, e eu levo isso para minha vida, para o meu trabalho, para tudo que eu faço também, é sempre falar com propriedade sobre o que eu faço e não trazer achismos, né? Porque quando é alguma coisa é achismos, eu deixo o profissional falar. Tanto é que a Ana fala o que ela é capacitada para falar, né? Que é a parte da psicoterapia. Porque a gente tem propriedade de falar sobre relacionamento. Tudo isso, quando a gente fala sobre tolerância, respeitar, é, elogiar, né, ter paciência, tudo isso faz parte de relacionamento saudável. E a gente precisa aprender a ter dia após dia. Não é, isso. Ana? Uhum. Acho que um toque também final para a gente encerrar é tenha sempre, a cada dia, uma atitude positiva para com alguém, para com você mesmo. Né? Se você está triste, diga, não, hoje eu estou triste, mas eu vou fazer o bem mesmo assim. Hoje eu estou triste, mas eu vou trabalhar mesmo assim. Hoje eu estou triste, mas eu vou amar mesmo assim. Né? Eu Com, vou gostar, eu vou me cuidar mesmo assim. Então, com, tudo passa pelo cuidado, né, na nossa vida. Se a gente não cuida da gente mesmo, que é a nossa casca, o nosso corpo, a nossa alma, que a gente fala tanto aqui, né? Essa capacidade de perdoar da maturidade tem a ver também com a busca de buscar mais cuidar do lado espiritual da nossa alma, né? Porque quando você reconhece mais, e daí você pode fazer uma meditação, uma oração, que tem o mesmo valor, né? Do seu jeito, para se conectar com o divino, com o que você considera divino na sua vida. Se você é cristão, né? Como que é? A gente não fala de religiões aqui, mas a gente fala de você ter essa conexão de alma, de saber que você não é uma casca solta no universo, você tem uma alma. E se a gente não cuida desse bem maior que a nossa alma, ela vai ficando vazia. E daí vem a depressão e vem as doenças é, físicas e psíquicas. Então precisamos sempre estar cuidando, regando, né? A plantinha tem que ser regada, o nosso corpo e nossa alma também tem que ser nutrido de bons alimentos. E daí é o que eu vejo, o que eu escuto, com quem eu ando, com quem que eu converso, quais são meus assuntos, o que eu leio. Tudo isso é conteúdo que vai para dentro. Ou se não buscar, também fica vazio. Né? Então, a gente tem que buscar para ter essa elevação da sabedoria que vai nos ajudando a dar passos mais sábios, de ver que algumas coisas tem que deixar ir. Então, se uma mulher sofreu violência, deixa aí aquela pessoa, não insista. Tem mulheres que retiram queixas de homens que são violentos. Vai se relacionar com alguém que está batendo e maltratando, deixa aí. Não tem que insistir no erro. Não era para ser. Tem que aceitar as perdas necessárias. Né? Que a gente chama, tem até um livro que tem esse tema, Perdas Necessárias, que eu indico muito também, da Judith Vior. Então, temos que deixar ir o que não serve mais. Coisas, desapego, relacionamentos que não estão legal, violência na vida, não. Violência é sempre não. Seja ela na área de afetiva, de marido e mulher, seja numa amizade, tem que botar limite. Tem que dar um feedback. Se você quer manter aquele relacionamento, diga, ó, não está legal, fiquei triste com o que você falou.
Então, temos que dizer sempre não à violência. E a violência tem acabado com os relacionamentos. Muitos têm se acabado por conta de comportamentos repetitivos e violentos. Então, mulheres, não à violência sempre. Uhum. Né? É isso, esse é um assunto bem complexo, né? Que quem sabe a gente consegue trazer para outras lives É, nossas, né, Ana? sim. Que realmente Uhum. tem muito assunto para a questão da violência. E a gente sabe que aumentou, né? Como você falou, aumentou muito. Quando a gente iniciou a live, a gente falou, mas a gente vai trazer esse tema em outra live. A gente vai ter que Isso. encerrar. Gente, olha, Uhum. o livro da Ana, Solteiros Novamente, tá? Você pode encontrar ele na Amazon ou pode encontrar diretamente Uhum. com ela, no perfil dela, Uhum. tá? Sempre Sim. ela tem o link lá no de contato também. Tá? E mais uma vez, muito obrigada. Esse bate-papo que a gente Obrigada. traz aqui para vocês, ele pode ser levado para as empresas, para grupos também, é só falar com a gente. E para quem gostou dessa live, desse encontro, desse bate-papo, né, bem leve também, mais sério e importante, deixa aqui o seu comentário, a gente vai amar ler o que, que você o que, que Sim. você aprendeu, né? Qual é o ensinamento que você vai levar para o seu dia a dia, para a sua vida, né? Que não seja só palavras ao vento, que realmente se tem alguma que tenha alguma transformação na sua vida. Sim. Essa é a nossa intenção de coração, né? Esse tempo que a gente tira para trazer para vocês essas palavras com tanto carinho, com tanto amor. Eu obrigada, Ana, né, pelo seu Obrigada tempo, a estar aqui você. com a gente, Obrigada a todos que estão com a gente, sempre assistindo, dando força. e até o Obrigada. próximo encontro. Beijo. Beijos. Beijo. Abraço. Tchau.